E esse é o nosso convite, que você adore ao Senhor. Você que está aqui nessa noite, que talvez não tenha tido ainda o privilégio de entender quem é esse Deus, perceba através de cada letra o maravilhoso amor do nosso Senhor, derramado por Ele para os nossos corações. Então, igreja, adore ao Senhor juntamente com o Ministério de Música. Amém? É você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar no grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do seu nome, seu Deus. Ele habitará seguro, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Alegria
estrela de Belém está brilhando. É Natal. A estrela é um sinal do firmamento. Vamos festejar, agradecer. Em Belém nasceu a esperança. Naquela noite do pequeno Natal, como não se esperava o antigo Israel, e também não aceitaria o mundo atual, Deus se tornou para sempre Emanuel. Deus conosco. A história de surpresa invadiu para inverter as ordens das coisas natural. Exaltado quem se julgava vil e humilhando quem se pousava de mortal. Deus conosco para sempre se fez, para em nossa companhia estar e de nossa face as lágrimas enxugar. Por Cristo, tornados filhos de Deus Abba, podemos o seu nascimento celebrar, num festival que jamais acabará. Já nasceu, os anjos cantam louvores, boas novas lá no céu, cantemos com alegria. O Deus eterno conosco, vamos todos celebrar, cantemos com alegria. Deus nos mostra o seu amor, enviando seu próprio Filho, nos trazendo a redenção, salvando o pecador. Deus eterno conosco, vamos todos celebrar, cantemos com alegria. Deus nos mostra o seu amor, enviando seu próprio Filho, nos trazendo a redenção, salvando o pecador, pecador. Eu louvarei ao meu Teu Rei e Salvador, sim, cantarei, exaltarei o santo nome seu, o santo nome seu, irei louvar o nome. Eu cantarei, Jesus nasceu. Eu cantarei, sim, nós cantaremos. Jesus nasceu, aleluia! Com muita alegria em nossos corações, nesta noite, vamos, crianças, festejar e celebrar ao Rei Jesus?
Senhor Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor se faz presente neste lugar, Deus. Porque podemos juntos louvar, exaltar, bendizer, engrandecer o Teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o Seu nome. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Natal, o nascimento do Filho de Deus, significa, na verdade, um Deus mais perto de nós, o Deus Emanuel. No Natal, significa Deus perto de nós. Então, por que nós não paramos um pouquinho? Nossa vida é tão turbulada, tão atarefada, para agradecer a grandeza desse maravilhoso Deus em nossas vidas. Vamos parar um pouquinho para adorar, louvar, agradecer. No meio de tantas coisas que vem acontecendo nos últimos tempos, nós estamos aqui hoje, nessa igreja, num tempo tão festivo, para agradecer e lembrar que Deus está conosco. Em Lucas 1:28, o anjo aproximou-se e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. Deus não está distante de nós. Descanse dos seus medos. Assim como o anjo disse a Maria: não temas, você não está só. Deus está bem mais perto do que podemos imaginar. Em Lucas 1:30, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, você será agraciada por Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, pare de se preocupar com as nossas lutas, com as nossas batalhas. Descanse, descanse no Senhor. Neste Natal é o que eu desejo, que nós realmente entregamos tudo nas mãos dele, que já está. A gente tem que aprender a entregar nas mãos de Deus e confiar, esperar e confiar. Não tenha medo. Em Lucas 1:31 e 33, o anjo continuou dizendo a Maria: você ficará grávida e dará à luz a um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O reino não terá fim. Eu fico pensando, Maria, será que ela não teve medo? Será que ela não teve dúvida? Mas ela escolheu esperar e confiar no Senhor. Jesus te amo, meu coração vem te adorar.
Natal todo dia. Um Deus que se esvaziou-se para caber na humanidade. Experimentar padecimento em caminhos empoeirados, em aldeias empobrecidas, entre oprimidos e esquecidos. Um Deus que escolheu o meio mais improvável, da maneira mais dolorida, do jeito que ninguém ousaria imaginar, quanto mais executar tal plano. Natal todo dia. Um Deus todo-poderoso deixou-se nascer menino, frágil, indefeso, pequenino. Precisou de uma terna mãe que o enrolou. Um Deus todo-poderoso deixou-se nascer menino, frágil, indefeso, pequenino. Precisou de uma terna mãe que o enfaixou em panos numa manjedoura rude. Um Deus, sendo amor, suportou humilhação impagável, incrédula, de um povo chamado seu, que, aguardando-lhe por promessa e profecia, não o recebeu Messias, antes irreconhecível, blasfêmia, persegue, surra, prende e mata. Um Deus que nasceu, tendo ouro cálice a enfrentar e beber, todo pecado meu, que pagamento eu jamais alcançaria, foi derramado nele, de modo que o moeu. Um Deus que ressuscitou, tendo glorificado o Pai, na dura e cruenta cruz, o poder e autoridade, e para sempre, sempre, Salvador e Rei. Um Deus menino que nasceu da pequena Belém, constrange e aquieta o coração abatido, rendido, que apenas deseja hoje, depois e amanhã e sempre, que ele continue nascendo todos os dias, seguindo, trazendo alegria, paz, salvação, perdão, amor, esperança e vida eterna. Um milagre aconteceu, o céu então se abriu, um som encheu o ar. Um milagre aconteceu, amor que os anjos a cantar. Glória, glória, nas alturas, glória ao Senhor, toda a terra ouve. Glória, glória, nas alturas, glória ao Senhor. Cristo nasceu para ser nosso Rei e Senhor, Salvador. Um milagre aconteceu, Jesus nasceu em Belém, o nosso Salvador. Rei dos reis, eterno Deus, Senhor da terra e céu, o príncipe da paz. Glória, glória, nas alturas, glória ao Senhor, toda a terra louve. Glória, glória, nas alturas, glória ao Senhor. Cristo nasceu para ser nosso Rei e Senhor, Salvador. Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos fazer aqui uma breve reflexão.
nós vamos meditar em 2 versículos, que está no capítulo 4, versos 15 e 16. Isso, você pode ler aí também, que está projetado. Diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém? O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amados irmãos, não quero me preocupar muito hoje com rigor teológico, quero falar com o coração, mas evidentemente dentro da palavra. Paulo disse que o Senhor, Deus, na plenitude do tempo, na plenitude dos tempos, na verdade, Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Filho de Deus que estava com Ele, e era com Ele desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, Ele se apresenta em tempo adequado, e para os que são mais curiosos, e gostam de ler a história, quando você mergulha na história do tempo da chegada de Cristo, você entende que não deveria ser em outro tempo, porque Deus é Deus. Mas ele diz que, Mateus escrevendo, ele vai rememorar, vai trazer à luz essa profecia de Isaías, que dizia: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. 800 anos antes de Jesus começar o seu ministério, antes que ele começasse a pregar, o profeta Isaías já havia, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, predito este momento. E ele fala no tempo presente, da forma que está aqui no Evangelho de Mateus, é a forma que também está Isaías. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Ele escreve algo do futuro, mas como se estivesse acontecendo naquele momento, pela convicção de que aquilo que Deus fala, aquilo é aquilo que Deus faz. Mas por que Galiléia dos gentios? Quando Isaías profetiza, essa região era habitada sobretudo pela tribo de Naftali, ou Naftali, melhor dizendo, e ela foi dominada pela Síria. E essa região virou uma miscigenação de muitas culturas, de muitas crenças, de muitas religiões, de muitas ideias, de muitas divergências, de muitos problemas sociais e pobreza. Era esta a região, a chamada Galiléia dos gentios, dos povos não judeus. Ali viviam árabes, ali viviam gregos, ali viviam também os judeus, ali viviam tantos outros povos. Galiléia dos gentios, caminho do mar, era a estrada que ligava o Egito a Damasco, chamada caminho do mar. Mas Jerusalém era a grande cidade, Jerusalém era a cidade de Deus, a cidade da elite, a cidade das classes dominantes, da elite religiosa, das classes dominantes, e a Galiléia era a periferia da Judéia. A Galiléia era a periferia da Judéia. Mas pela vontade de Deus, foi lá, no meio deste povo misturado, num município ou numa cidade especialmente chamada Cafarnaum, foi lá
que Jesus inicia seu ministério. E ele vai para Cafarnaum porque ele foi expulso da sua cidade, da sua vila chamada Nazaré, porque rejeitaram o Filho de Deus quando ele revelou que ele o era. E foi no meio deste povo que Jesus vai começar, num povo entre tantas crendices, das mais diversas, dos que consultavam os mortos, do que sacrificavam até os filhos, em nome de deuses diversos, e em meio à pobreza, em meio a tantas dificuldades, é que Jesus vai iniciar o seu ministério, estabelecendo a natureza da sua missão, tirar o ser humano da escuridão espiritual e trazê-lo para a maravilhosa luz. Ele estabelece, por isso, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A terra de Zebulon, Naftali, a Galileia dos gentios, um povo visto com preconceito, foi o povo que recebeu o início do ministério do Senhor Jesus. Mas ele não mudou a sua natureza. Jesus continua fazendo a sua obra, porque a obra dele é divina, a obra dele é de Deus, está acima do que pensamos, do que defendemos, está acima de qualquer ideia que possamos defender. Ele é Deus, ele é o próprio pensamento de Deus. É a própria vontade de Deus manifesta em favor do ser humano. Ainda, meus irmãos, nos dias em que estamos vivendo, estamos hoje celebrando aqui o Natal, o nascimento do Filho de Deus. Não sabemos a data, mas temos este período que ficou estabelecido, se aculturou, e nós celebramos sim, porque ele mudou a história do mundo. Ainda que os nossos dias sejam dias de ataques à fé cristã, de ataques a Deus, de ataques a Cristo Jesus, e olha, não fique nervoso quando você ouvir pessoas atacando a Deus, porque ele não precisa, nós não temos condições de defender Deus. Fique tranquilos, porque Deus é Deus acima de todas as coisas. Mas quando nós falamos que resplandeceu esta luz, que luz é essa, meus irmãos? O planeta Terra tem quase ou mais de 7 bilhões de pessoas, 1/3 professa a fé cristã ou vive sob a orientação da fé cristã. Por mais que se queira taxar algumas coisas, mas muito antes da ciência, se evoca tanto a ciência hoje, e glória a Deus por isso, mas a ciência não fez nada além de descobrir aquilo que Deus já criou. A ciência não cria, a ciência descobre daquilo que já foi criado. Não tivemos problemas de água há algum tempo, e vamos ter aí no futuro breve, vamos ter sérios problemas de água. É possível fazer água no laboratório? E nós sabemos os componentes químicos da água. Quem cria é o Senhor. Quem cria é Deus. Mas glória a Deus por isso. Mas muito antes, meus irmãos, das lutas que hoje falamos tanto, os discípulos do Senhor ao longo desses 2000 anos têm lutado pelos pobres, têm lutado pelos órfãos, em épocas que a nossa mente talvez não alcance, senão pelos livros. E olha, com todo cuidado, quando homens viviam apenas 35 e 40 anos de vida no máximo, e as mulheres ficavam só com os teus filhos, quem estendia as mãos para os órfãos, quem estendia as mãos para viúvas, era o povo chamado o povo de Deus, o povo cristão, os discípulos de Cristo. Muito antes de se falar no conhecimento como se fosse acima de Deus, os cristãos estavam defendendo a educação e o estabelecimento das universidades. Eu não tenho a menor dúvida e nem receio de dizer aqui, meus irmãos,
que se não fosse os fundamentos de Deus em Cristo Jesus para este mundo, nós não estaríamos aqui. Essa luz, ela brilha e continua brilhando, por mais que nos nossos conhecimentos limitados e fechados a um perímetro ali, que nós entendemos que está sobre todo o conhecimento do mundo, a obra de Deus continua sendo obra de Deus, porque Jesus disse que o reino de Deus é tal qual aquele homem que saiu a semear, e depois, não sabendo como, aquela planta cresceu e se estabeleceu. E assim é o reino de Deus, independente de nós. Mas o Natal continua acontecendo, Jesus continua nascendo em muitos corações, iluminando o mundo. Eu já vi testemunhos, já ouvi testemunhos, mas um dos mais testemunhos, inclusive, de cura milagrosa, vivi isso, testemunho na minha própria família, mas um dos testemunhos mais marcantes da minha vida, eu ouvi sentado, ouvindo aquele pastor contar que tem um ministério hoje que já alcançou gente na Nigéria, na França, no Chile, e ele começa a contar então por que é que ele começou o ministério da forma que ele cuida hoje. Porque ele viu e foi à luz de Cristo. Detalhe, ele viu e foi à luz de Cristo, amém? A palavra de Deus diz: em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Você crê? Você crê nessa palavra? Amém? A palavra de Deus diz acerca de Cristo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Você acha que Jesus faz estas coisas? Como Ele faz? A história, irmãos, e peço perdão aos irmãos que já me ouviram contar, porque de fato estou repetindo, mas ilustra muito. O jovem seminarista recebeu a incumbência dos seus professores de fazer um trabalho evangelístico de rua dentro do programa de formação. Ele estava se preparando para ser pastor. Região de Pirituba, Parque São Domingos. Quase 1h da manhã, noite fria, garoa, e ele com a Kombi e com alguns colegas fazendo o trabalho. Ele já pensava em ir embora, mas resolveu que deveria entrar numa avenida, não com a Kombi, estava caminhando. E quando ele entrou naquela avenida, caminhou um pouquinho mais, fazendo o seu trabalho, veio um homem puxando uma carroça, essa carrocinha de carregar material reciclável, todo sujo, fedendo muito, como é característico, e barba grande, alguém que talvez muitos de nós não quisesse se aproximar. E de fato nem ele se aproximou tanto, mas aquele homem se aproximou dele e se atirou nele e abraçou com muita força, chorando. E com muita dificuldade ele conversou com este homem para tentar entender. Talvez fosse um misto de falta de lucidez pelas condições que vivia e talvez por embriaguez, mas ele conseguiu de alguma forma entender a região em que este homem morava, e ele colocou este homem dentro de uma Kombi e levou até aquele lugar, e com alguma dificuldade de comunicação, ele chegou numa casa em que esse homem dizia que era ali que ele morava, ou era ali que vivia alguém da sua família. Quando chamaram, a mulher que saiu não gostou daquela abordagem, porque disseram: olha, é o seu irmão que está aqui. E ela disse: não, meu irmão morreu, que brincadeira é esta? Evidente que é alguém que passou por todas as dores. Mas, depois de alguma insistência, ela resolveu olhar, e foi até a Kombi e olhou. E quando ela olhou, ela não o reconheceu, e se aborreceu. Mas antes que ela começasse a falar alguma coisa, aquela pessoa que estava lá dentro chamou pelo nome dela.
E ela se assustou. E era o irmão, a quem ela achava que havia morrido. Levou para dentro, o jovem seminarista entrou junto, conversaram algum tempo e depois ele foi embora. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. Passado um mês, ele resolveu voltar naquele endereço. Chamou, a mulher que o atendeu saiu, ele se identificou que era a pessoa que estava lá, com aquele homem que era o seu irmão. Ela o recebeu com muita cortesia e ele perguntou: cadê o fulano, porque eu não me lembro o nome? Ele está no quarto. Posso conversar com ele? Pode. E ele entrou e viu um homem totalmente diferente daquele que estava na rua. Barbeado, bem vestido, sentado na beira da cama, muitos livros na sua estante, era um advogado. A razão ou as razões que o levaram a viver daquele jeito não se sabe. Mas ele sentou do lado daquele homem e falou assim: você se lembra de mim? Ele disse: não. Você não se lembra de mim? Não. Você sabe tal dia, a tal hora, naquela avenida assim? Não, eu lembro. Então, você não lembra de mim? Não lembro. Mas o que aconteceu naquele momento? Ele falou: eu apenas me lembrei que Deus poderia me tirar daquela situação e eu pedi: Deus, me tire dessa situação. Então, de repente, eu vi um homem de branco, de muita luz, se aproximando de mim. E eu o abracei e ele me trouxe para casa. Esse pastor hoje tem um ministério muito grande em Osasco. Trabalha levando a luz de Cristo para muitas pessoas. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O que aquele homem fez naquele momento foi buscar ao Senhor e ver a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E esse pastor é um pastor maluco, que eu gostaria de ser como ele, mas a minha natureza é diferente. E ele reuniu 50 crianças uma vez, 50 crianças de uma comunidade que nunca tinham visto o McDonald's, e invadiu o shopping com aquelas 50 crianças. E foi segurança passando o rádio para segurança e gente falando para a gente, e vieram falar com ele. Ele falou: opa, a entrada é pública. Isso é aspecto legal. No final das contas, atenderam aquelas crianças e depois disso, o próprio shopping chamou ele, gostou de tudo aquilo e disse o seguinte: todas as segundas-feiras, à tarde, você pode vir que nós teremos uma sessão de cinema e lanche para todas elas e todas as que virem com elas, levando luz para aqueles que não têm luz. Jesus é a luz que brilhou, mas Ele também disse algo para mim e para você. Se Ele foi luz, Ele é luz, Ele disse assim: olha, assim brilhe também a luz de vocês, para que vocês, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você já imaginou alguém olhando para você e falando: Jesus está ali? Você já imaginou? Jesus nos propôs isso, que esta luz que brilhou, brilhe na minha e brilhe na sua vida. E quando a luz de Cristo brilha na minha, brilha na sua vida, o Natal está acontecendo em todo o tempo, porque à medida em que você dá testemunho de Cristo, Ele nasce nos corações. E quando Ele nasce nos corações, Ele transforma, Ele renova a esperança, Ele muda a vida.
porque não é a minha ou a sua vida que é responsável, mas é o poder de Deus que age por meio do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, eu quero deixar aqui um pouquinho dramático, e conto com vocês que me compreendam, por favor, mas eu não gostaria de perder esta oportunidade de ver esta igreja tão cheia, para que nós possamos falar alguma coisa que possa nos trazer a razão do Natal, de Cristo, do amor de Deus e da essência do que é ser cristão. Porque eu temo que nós temos perdido e nós precisamos resgatar muitas coisas. Evidente que não generalizo, cada um tem conhecimento de si, mas a luz de Cristo precisa brilhar na minha vida, como precisa brilhar na sua vida. E essa luz não vai brilhar se estivermos abraçados a conceitos filosóficos que colocamos acima de Deus, a conceitos de autoajudas e a ideias político-partidárias que dividem a igreja do Senhor. Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na sua verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos irmãos, poderíamos falar de diversas maneiras. Eu não me importo que você seja membro desta ou daquela igreja. Eu não me importo se você gosta dessa ou daquela doutrina eclesiástica. Eu me importo que você esteja vivendo Cristo em você. Eu me importo que você coloque Deus acima de todas as coisas. Deus não vai nascer num coração que odeia, porque o ódio, segundo o próprio Jesus, é o assassinato do outro no coração. Jesus não nasce no coração cheio de ódio. A luz não pode brilhar no coração cheio de ódio. As minhas ações não podem ser diferentes daquilo que o meu coração está cheio, segundo ensinou o nosso Mestre e Senhor. É Natal. Vamos resgatar o Cristo em nós, vamos resgatar o Cristo no mundo, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas também não somos ETs. Nós somos de Deus. Deus está formando para si um povo, amém? E esse povo não está fechado num território, esta coisa de fechar uma área e falar isso aqui é Brasil, isso aqui é Argentina, isso aqui é Estados Unidos, isso aqui é Itália, isso é uma coisa do ser humano, que estabeleceu essa e aquela região. O reino de Deus é do coração de todos aqueles que estão nele, estando aqui na Europa, no Japão, até em Marte, se tiver alguém lá, vasculhando, mas com o coração em Cristo, ele é do reino de Cristo. As coisas que nos dividem, agride o corpo de Cristo. Eu comentei outro dia com os irmãos, líderes da igreja, você já viu aquela cena do filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Eu não consegui assistir aquele filme, e eu conheci outras pessoas que também não conseguiram, tamanha expressão de realidade que aquele filme traz. Quantos aqui assistiram? Olha, muita gente, são fortes, hein? Mas, meus irmãos, quando nós perdemos a unidade da igreja e deixamos a nossa vida ser instrumento para esta perda de identidade, nós somos como aqueles que chicoteiam o corpo de Cristo. E quando nós nos omitimos, nós somos como Pilatos que lava as suas mãos. Você é corpo de Cristo. Isto aqui é o corpo do Senhor, amém? O seu Espírito habita aqui.
Nós só estamos aqui reunidos porque Deus nos fez família em Cristo e derramou sobre a minha e sobre a sua vida o mesmo Espírito de Cristo. Essa é a essência de quem nós somos como discípulos de Cristo. Por isso nós não podemos deixar que a luz se apague. Não assassine pessoas no coração. O ódio mata o outro e mata você mesmo. E isso não é luz, são trevas. São trevas. Liberte-se dos ressentimentos. É Natal, é tempo de harmonia, de perdão. O espírito natalino, todo mundo fica melhor, né? O pessoal que pede no farol fica mais feliz, todo mundo fica mais generoso, né? Antes não aparecia nem a moedinha, agora começa a aparecer uma nota de 2, às vezes até uma de 10, né? Porque é o espírito natalino. Mas o espírito natalino é mais profundo que isso, viu? O espírito natalino é mais profundo que isso. Jogue fora os ressentimentos, porque eles não são luz, eles são trevas. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu vou ler de novo. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como é que nós sabemos que estamos na luz? Se o amor que Cristo nos amou frutificar na minha vida e na sua vida e na nossa comunhão, este amor é testemunhado. E quando esse amor é testemunhado, a luz brilha. Como disse Rick Warren, se a gente expressar verdadeiramente o amor de Deus e trancar a porta da igreja, quem estiver fora ainda assim vai dar um jeito de entrar. É Natal. E o que não é? Não alimente, meus irmãos, o egoísmo. Sabe que um dos grandes problemas do mundo hoje é o egoísmo. Eu já estou fechando essa reflexão. Aquele mesmo egoísmo que foi colocado no coração de Adão e Eva lá no paraíso, que é difícil às vezes o mundo conceber esta expressão de Deus, mas nós alimentamos o egoísmo. Sabe como nós alimentamos? Quando o nosso filho, ele espera chegar o Natal, porque no Natal, que é o nascimento de Cristo, ele vai receber aquele presente que ele quer. E se ele não receber o presente que ele quer, ele vai se revoltar com você. Mas Jesus é aquele que disse, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus é da renúncia. E nós somos como dizia um velho homem do samba, se o pirão é pouco, não, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Observe. Quer celebrar o Natal? Olha que interessante, pastor Abelardo, vou falar o nome dele, se ele me ouvir depois, ele pode me cobrar. Missionário que anda esse Nordeste, que anda esse estado, ele tem um trabalho chamado Fé nas Estradas. Fé nas Estradas. Parece que não, mas tem uma vida extremamente ativa nas estradas desse país. Já programou o Natal dele. Estarei em São Paulo, com 2 grupos de moradores em situação de rua, para comermos juntos e celebrarmos alguns batismos. Ah, Deus eterno, por que Ele me manda essa mensagem? Que vontade de mandar de volta, manda para outro. Não quero ouvir isso, eu gosto de Natal em casa. Eu gosto de Natal com peru. Eu gosto de Natal com panetone. Eu gosto de Natal com arroz e uva passa, sim. Eu gosto de maionese com maçã. Só aparece no Natal essas coisas, né? Meu Jesus amado, né? Outro tempo do ano ninguém faz, né? Gente, o arroz com uva passa eu gosto, mas maçã na maionese é coisa, gente, é coisa de Judas isso. Porque você está comendo aquela maionese e de repente, pum, você morde a maçã. Amados irmãos,
celebre a sua casa, a sua família, celebre a prosperidade que Deus derramou na sua vida. Mas não perca a essência de ser de Cristo, não, por favor. Não recolha o seu olhar de quem precisa. Não recolha o seu olhar de quem necessita, não. Uma palavra, uma visitinha de 5 minutos, uma ligação, um presente com um abraço, faz a diferença. Não vamos perder a essência. Deixe Deus usar sua vida para que Cristo nasça na vida dos que estão em trevas e que eles possam vir à luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Panetones, perus, são adereços bons. Se você não gosta de panetone com frutinha, me ligue, eu retiro. Retiro sem problema. Se você não gosta de peru, retiro também. Tá bom? Todas essas coisas eu retiro para te ajudar. Mas, meus amados irmãos, é urgente voltarmos para o Evangelho. Sobretudo nesses 2 últimos anos, eu evito falar, mas não dá para não falar. Meus irmãos, famílias, igrejas divididas por homens, por ideias políticas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não há nada neste mundo, não há sistema neste mundo que será como o Evangelho de Cristo. Quantos sistemas na história se levantou e caiu e ruiu e não existe mais. E assim vai acontecer, mas uma coisa eu creio, independente do que eu penso, independente do que você pensa, Deus está no controle da história deste mundo. Não deixe a sua vida semear trevas, em nome de Jesus. Não deixe a tua vida semear divisão, não é isso que Jesus pediu. Ele orou para que fôssemos um, como Ele é um com o Pai. Ame a tua esposa, ame o teu esposo, celebre a tua família. Jovens, tira da ideia este pensamento predominante de que eu preciso crescer e ir para longe da família, porque a família oprime. A família oprime porque eu quero uma liberdade que eu quero. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai tentar conceituar o que é liberdade. O passarinho tem liberdade? Quero ser livre como um pássaro. Então seja. E tente falar, de hoje em diante eu não quero mais voar, eu quero caminhar no chão. Veja quanto tempo ele vai viver. Cada um está dentro da sua natureza que Deus criou. Sabe por quê, meus jovens? Você quer ir longe de casa para ficar livre dos seus pais, mas o dia em que você deitar numa cama de hospital, são eles que vão estar lá do teu lado. Você quer saber quem é que está do teu lado? Fique acamado e você vai saber quem é que vai estar lá. Esqueça esse negócio de se livrar de pessoas. Meus irmãos, tanta gente indo embora de uma igreja para outra porque quer se livrar das pessoas. Oh, meu Deus eterno, esse mundo é feito de pessoas, de 7 bilhões. E se você tem problema aqui, eu vou te falar aqui, lá você vai ter também. E se lá for perfeito, eu te falo, não vá, porque você vai tirar a perfeição do lugar. Você vai estragar. Oh, meus irmãos, o mundo anseia por ver Cristo brilhar em nós. As pessoas não têm preconceito contra o amor, contra a bondade, contra a caridade, contra o amor. As pessoas têm preconceito contra debates religiosos. Eu também. Oh, coisa chata. Experimenta amar. Experimenta fazer o que Cristo faz. E você vai ver a luz brilhar na sua vida. E das coisas que você precisa, tenha sempre em mente,
Jesus vai fazer. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus nasceu um dia no seu coração, deixa Ele também viver no teu coração, e deixa a tua vida iluminar outras vidas. Amém? Talvez seja hoje o dia que Jesus te chama para reafirmar teu compromisso com Ele. Talvez seja hoje o dia que Deus esteja te chamando para entregar a tua vida a Cristo e aprender dEle, e aprender com Ele, e viver este Natal com Cristo brilhando, surgindo e ressurgindo nos nossos corações, em cada ato em que mostramos nas nossas atitudes a presença de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto tão abençoado. Muito obrigado, Senhor, porque estamos celebrando aqui o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque na plenitude do tempo o Senhor enviou o seu Filho nascido de mulher, sob a lei, para que nos trouxesse esta mensagem de salvação, para que nos trouxesse, ó Deus, este caminho de reconciliação com o Senhor, para que nele fôssemos formados, ó Deus, uma família do Senhor, um povo seu separado para o Senhor. Mas, Deus, não nos permita, Pai, que deixemos ou esqueçamos de quem somos em Cristo Jesus, mensageiros das boas novas, ó Deus, luz e sal da terra, foi para isso que o Senhor nos chamou. Há tantos corações, Deus, vivendo, Deus, nas trevas da desilusão, de crendices equivocadas, ó Deus, de criminalidade, de pensamentos que não levam a nada, e nós temos, ó Deus, este trabalho tão glorioso de iluminar este mundo através das nossas vidas, através das nossas palavras. Deus, que nos nossos corações de discípulos do Senhor, o Natal seja imitar as tuas obras, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.